Vamos lá falar para uma das coisas que é muito comum aí o povo brasileiro ter, que é a bendita da hipertensão, né? Pressão alta. E isso também pode ser tratado, a maior parte das vezes, com alimentação, né? Às vezes a pessoa fala assim, Everton, mas eu tenho uma tendência, eu tenho a genética para ter pressão alta. Tudo bem, você pode ter tido um gene, né? E a gente já introduziu você nos primeiros vídeos aí desse curso aqui, a gente falando um pouquinho sobre a nutrigenética e a nutrigenômica, que eu falei para você que o seu pai pode ter morrido de pressão alta, sua mãe morrer de pressão alta, seus avós morrer de pressão alta, seus irmãos morrer de pressão alta, e você não precisa morrer de pressão alta, mas você precisa fazer as mudanças que provavelmente eles não fizeram e, consequentemente, esse gene que eles trouxeram dentro do organismo fizeram com que ele desenvolvesse a doença. Essa doença não foi tratada de um jeito correto e vieram levar, causou o óbito deles. Mas você não precisa morrer de pressão alta, mas você precisa fazer as mudanças necessárias e para uma pessoa que já tem uma tendência. Tem pessoas que desenvolvem pressão alta de vários fatores, desde fatores nutricionais como fatores emocionais também, né? Então existem várias possibilidades aí. Um exemplo, eu vou colocar para vocês, a minha mãe, no momento de hoje, não sei se que a gente está gravando isso, a gente está passando aí pela terceira onda da pandemia e agora recentemente, há pouco tempo atrás, 2 meses atrás, minha mãe veio tomar as vacinas, né, as 2 doses da vacina contra o Covid-19. E a minha mãe, a reação que ela teve foi a alteração da pressão arterial, que a gente teve que equilibrar aqui com nutrientes, né? A gente teve que fizemos exames tal e várias pessoas que tomaram esse tipo de vacina que ela tomou tiveram algumas alterações. Da minha mãe e da irmã da minha mãe alterou a pressão. Uma pressão que era 11, 12, chegou ao pico de 19. Então começou a ter alteração, tipo, de repente vai para 19, daqui a pouco cai para 11, daqui a pouco vai para 17, daqui a pouco totalmente alterações. Então são possibilidades de alterações que a gente precisa se atentar mais ainda em algumas características de mudança alimentar e de nutrição e às vezes alguma suplementação, alguns chás para gerar esse equilíbrio aí. Que não, normalmente vai entrar para medicamento, porque é isso que o médico vai saber trabalhar. Até porque não existe nenhum estudo científico falando que a vacina faz essa alteração. Mas eu sei que está tendo várias pessoas, eu atendo pessoas aqui o dia inteiro e estão vindo várias pessoas com alterações de várias funções fisiológicas do corpo aí por causa de reações de vacina. Tá? Pessoas que não sentem nada e pessoas que têm alterações aí. Primeira coisa, retirar o sal. Tirar o sal veneno. Porque o sal em si, o sal rosa do Himalaia grosso, o sal marinho grosso, a flor de sal grosso, eles são remédios também. Ele ajuda a controlar a pressão arterial, ok? Ah, mas como assim, é? Sim, porque um sal fino, esse sal de mesa que você consome, aquilo é veneno. Ali para chegar naquele polimento, para chegar naquela coisa branquinha e fininha, foi tirado todos os minerais que tinham ali, só sobrou cloro e sódio. Então, que é o cloreto de sódio. Ali é veneno. Aquilo ali, se você consumir, vai subir sua pressão, principalmente se você tiver tendência. Tá? Então, aquilo lá você tem que excluir da sua vida. Mas não é para comer um alimento sem sal nenhum. Só que você tem que colocar o sal rústico. O sal que veio é a mesma coisa quando eu falo, por exemplo, de um açúcar mascavo e um açúcar branco. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um está rico em fibras. Aqui ainda tem nutrientes no mascavo. Apesar de não poder comer muito também, mas ainda tem nutrientes. Já o açúcar branco não tem nada que preste. Um sal fino branco não tem nada que preste. Ali é caloria vazia, é coisa vazia. E ali é só veneno. Agora, quando você consome um sal rústico, ali ainda tem vários nutrientes, inclusive nutrientes que ajudam a controlar a sua pressão. E um deles, por exemplo, é o magnésio. O sal, por exemplo, o sal do Himalaia, o grosso, por que eu falo sempre do grosso? Porque dentro da safadeza, muitas vezes, das pessoas, o que está acontecendo nos dias de hoje? As pessoas estão comprando sal rosa fino, e na verdade é um sal branco, que estão jogando uma tintura ali. Ou seja, você está achando que está cuidando da sua saúde e está continuando a envenenar seu corpo. Aí você fala assim, eu usei o sal rosa aqui, não adiantou nada para mim. Por quê? Porque normalmente não é o sal rosa. É um sal branco que jogaram uma tinta por cima dele. Já no grosso, é mais difícil de fazer esse procedimento. Então, normalmente você consegue um sal grosso de melhor qualidade. Não que seja impossível, mas é menos comum do que o branco. O branco é mais fácil de fazer esse procedimento. Tá? Você vê a safadeza das pessoas, né? Em intuito de ganhar dinheiro e usando a saúde e a confiança das outras pessoas. Então, sempre procura mais grosso e compra aquele trituradorzinho, tá? É fácil. Você compra um com aquele trituradorzinho, você vai comprando depois só o refil e vai colocando lá dentro lá. E pronto. Então, tira o sal veneno e coloca o sal bom.
Sal bom é rico em minerais e esses minerais vão complementar a saúde do seu corpo, vão deixar a sua saúde do seu corpo mais ativa, mais completa, consequentemente vai exercer controle sobre a pressão. Eu vou falar para você coisas que eu faço com alguns pacientes aqui, vocês vão achar às vezes um pouco de loucura. Eu não estou indicando para você fazer isso, eu estou falando para você ter consciência que isso é possível, tá? Isso eu aprendi num curso, onde era um curso de formação de médicos nutrólogos, tá? Então não é um lugar de qualquer um que achei um postzinho na internet falando para fazer isso, não. Isso aí é com estudos científicos aí. De colocar alguns grãozinhos desse sal grosso na garrafa de água e tomando durante o dia essa água com sal. E sabe o que acontece com a pressão? Começa a cair. Por quê? Porque eu estou aumentando os minerais, que eram o que estavam em falta, e que esses minerais subindo exerciam o controle sobre a pressão. Começou a baixar a pressão com água com sal. Vocês estão entendendo como que funciona? Lógico, existem pessoas também que a pressão sobe por causa do sistema nervoso. Tem pessoas que são muito emotivas, tem pessoas que guardam muitas coisas dentro de si, passam por uma frustração ou por uma tristeza e às vezes a pressão vai lá para cima. Nesse caso, é o remédio que vai resolver? Não, muitas vezes um calmante natural. Um exemplo, a passiflora, uma melissa, uma camomila, são plantas que ajudam a acalmar. Acalmando o sistema nervoso, se essa pressão for por causa do sistema nervoso, ele não vai aumentar tanto. E aí você consegue equilibrar essa pessoa. Tem que saber a raiz dessa pressão alta, tá? Tira o sal veneno. Você vê que o paciente é muito emocional, dá um calmante natural para ele tomar 1 ou 2 vezes por dia, ou chá, ou cápsula, e ele já vai ter um equilíbrio ali. E a pressão muitas vezes regula nisso aí. Tem que ser acompanhado, lógico. Tá? Se ele já toma remédio, posso tirar? De jeito nenhum. Isso quem faz isso é só a autoridade do médico. Mas se o médico tem essa visão mais aberta e vê que ele começa a melhorar, é possível do médico ir retirando também. Ok? E dá também essa consciência para o seu paciente, que é o médico que tem essa responsabilidade. Mas tem pacientes também que falam assim, não, mas eu sei que eu não tenho isso. Se ele quiser tirar, esse é problema dele, não é você que vai estar indicando isso, ok? Plantas legais para tratar a hipertensão, né, a pressão alta. Cabelo de milho, aquele que você vai numa feira e aí às vezes ele pega aquela espiga de milho que ainda está com, né, toda fechada ainda e você quer o milho, ele vai tirar lá, na hora ele vai descascar o milho ali e vai tirar o cabelo e vai jogar tudo fora. Aquele cabelo de milho é remédio, ele é um diurético fantástico, além de ser um bom tônico de baço, até porque a hora que você retira a umidade do seu baço se fortalece. Muitos dos remédios para pressão alta são diuréticos. E aquilo lá é um tremendo diurético. Você pode usar aquilo lá como salada, comer como salada. Lógico, tira aquele corozinho que normalmente anda junto ali. Tem que falar, ué. Às vezes você tira lá, já vou comer. Tá lá uns corozinhos lá, que é normal ali. Lava tudo, tal, vê se não tem nada de sujeira. Você pode usar como salada ou você pode fazer chá dele. Ok? Futuramente a gente vai ter um curso, tá? Provavelmente no final desse ano aqui, nós estamos em 2021. Só sobre plantas medicinais. Ali eu vou ensinar você a fazer chá, vou ensinar você a fazer tintura, vou ensinar você a fazer lambedor, ensinar você a fazer xarope, você faz muita coisa com plantas medicinais. Eu sou apaixonado por isso. Então, o meu próximo curso, a partir desse daqui, vai ser o plantas medicinais aí, que abrange todo mundo, que muitas vezes você tem um remédio na sua cozinha, ou no fundo da sua casa ali, num canteirinho, ou às vezes na calçada da rua da sua casa, você tem muitas vezes o remédio. E desses remédios que foram feitos vários remédios químicos lá, só que ali modificaram a molécula para poder vender. E às vezes você tem isso de graça no quintal da sua casa, tá? Isso é um próximo passo aí. Outras coisas, sete sangrias. Eu não sei se você sabe, a sete sangrias é uma planta. E o nome dela se deu pelo fato que eles observaram no momento que começaram a utilizar as sete sangrias, que ela tinha uma função. O que faziam antigamente, na época mais tradicionais, para baixar a pressão da pessoa? Faziam sangrias. E eles viram que aquela planta era o equivalente a 7 sangrias que faziam nas pessoas. Então, por isso foi dado o nome de 7 sangrias. Eles faziam sangrias para baixar a pressão da pessoa. Então, aquela planta tinha a função de 7 vezes, de 7 sangrias que faziam uma pessoa. Olha que legal que ela é para baixar a pressão. A cavalinha, chá de cavalinha é muito legal também para baixar a pressão, porque ela é um diurético legal. A imbaúba tem uma função muito legal também a nível de baixar a pressão. Então tem várias coisas. Mas tira o sal ruim, você já está fazendo uma coisa muito boa, coloca um sal decente. Se for emocional, toma um calmantinho natural. Antes de dormir, toma um chazinho calmante. Isso vai ajudar você a equilibrar também, né? E existem esses fitoterápicos também que são bem interessantes aí. Uma outra coisa que é interessante também, você sabe que existe dentro do nosso organismo, que deve estar em equilíbrio sempre, um negócio chamado equilíbrio sódio e potássio. Quando o seu sódio está muito alto, normalmente o médico dá um remédio à base de potássio para você, tá? Que são os remédios mais comuns aí.
Se você colocar alimentos também ricos em potássio, e você consegue ajudar a equilibrar, fazer esse equilíbrio entre sódio e potássio no seu corpo e equilibrar a sua pressão também. Ok? Então dá uma pesquisada no Google aí, alimentos ricos em potássio. Um deles ali é a banana e tem vários outros ali que pode estar te ajudando a equilibrar a sua pressão de uma forma saudável. Tá? Tirou o excesso de sódio ruim, colocou um pouco mais de potássio, alimentos ricos em potássio, e sua pressão melhora. Ok? Vamos para o próximo vídeo? Até lá!